Muita gente me pergunta, Leonardo, quantas revisões de projeto, né, entregam? Assim, eu já vi muitas propostas de colegas arquitetos que colocam ali, a gente coloca 3 revisões, né? Alguma coisa assim. Eu andei pensando, né? Se eu oferecer um serviço de luxo, né? Eu sempre imagino um hotel de luxo, eu como hóspede de um hotel, né? O que eu gostaria que um serviço de alto luxo me oferecesse? Eu gostaria que me oferecesse tudo que eu quisesse, né? Esse é o meu raciocínio. Então, eu vou tentar oferecer para o meu cliente tudo que ele possa querer. Nem que precisa ter que cobrar mais para ele, né? Então, eu sempre ofereço para meus clientes versões ilimitadas. Eu não limito Ilimitadas, isso. quantas revisões ele vai ter de projeto. Porque também eu assumo uma certa parcela de culpa nisso, né? Porque eu tenho uma responsabilidade de pegar o briefing dele, né? De saber o que ele precisa e de traduzir, né? De acordo com isso. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco. Porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. E o tema de hoje é como vender mais na arquitetura. Bom, a gente sabe que a gente demora um tempão para vender um projeto, né? E depois a gente fica um tempão trabalhando com aquele cliente e de repente o projeto finaliza, a gente entrega o projeto e tem que começar a correr atrás de um novo cliente e esse ciclo se perpetua, né? Então a gente gasta tanta energia, né? Investe tanta energia em correr atrás do cliente, conseguir aquele cliente e de repente o projeto acaba, finaliza e a gente se vê sem cliente de novo e tem que correr atrás de um novo cliente, novo projeto. Então é sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Sobre como vender mais na arquitetura, como aumentar nossos ganhos na arquitetura e os horizontes que a gente pode estar construindo com isso. E para essa live ficar ainda mais especial, eu combinei com o arquiteto Flávio. O arquiteto Flávio, ele trabalha no Nordeste, então tem uma grande atuação no Nordeste. Eu olhei ontem o perfil do Instagram dele, é um trabalho muito bacana. E daí eu convidei ele, né? Ele fez algumas perguntas e eu convidei. Opa, Flávio, como é que tá? Bom dia, tudo bem, Leonardo? Bom tudo dia, bem. Flávio. Prazer falar com você. Prazer todo meu. Como está? Tu és do Rio Grande do Norte, exato? Sim, você é do Rio Grande do Sul. Sim. E eu sou do Rio Grande do Norte. Estamos nos extremos do Brasil, os Rio Grandes. Perfeito, perfeito. Isso. Eu vi o seu Instagram, tem belíssimos projetos de grande porte, acho que são hotéis, resorts. Muito obrigado. Isso. São projetos muito bonitos. Muito obrigado. Ao longo da minha vida foi uma longa história e que me levou principalmente para o mundo dos hotéis, as pousadas, que é uma característica peculiar aqui do Nordeste, receber as pessoas do Brasil. Então fui direcionado pela vida, não foi escolha. Aos poucos um amigo diz: olha, hoje eu vou vender uma fazenda do meu pai, eu vou fazer uma pousada na Praia do Pipa. Aí você faz o projeto? Eu disse: olha, vamos fazer juntos. E percorremos uma longa estrada. Que massa, que legal, que bacana, né? E como começou a tua carreira? Até isso é bem interessante, né? Porque a gente entender, tu começou exatamente como tu conseguiu o teu primeiro cliente. Eu sempre fui aquele aluno no colégio que está tendo uma aula lá e o professor fica falando de matemática e eu estou desenhando. Aquilo era uma forma de que eu prestasse atenção e estivesse fazendo alguma coisa durante o tempo que eu tivesse parado. E esse desenhar muito. Quando eu entrei na faculdade, eu já era atrevido, digamos assim. Eu já me metia a prospectar clientes e através de desenho. Na época, né, isso é 1990, quando eu estava terminando a faculdade, e não tinha projetos, não tinha obras em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu ia para o dono do terreno, dizer: olha, eu posso fazer um prédio no seu terreno, o que você acha? Aí ele disse: não, faça, me mostre,
E aí eu vou lhe responder. Aí isso já era muito bom para mim, né? Uma simples permissão, eu era praticamente uma criança, uma simples permissão para fazer uma coisa que não tinha a menor certeza se fosse dar certo, Sim. já era bom. E aí eu Sim. fui fazendo os projetos, né? Desenhando a lápis apenas. E aconteceu uma coisa que foi muito importante, foi o dia a dia nas prefeituras. Como aprender a aprovar projetos, porque a burocracia é uma barreira muito forte que todos encontrarão. E é uma oportunidade quando a gente aprende, masteriza, aprende a lidar com essa barreira, a gente ganha um diferencial competitivo. Porque o cliente reconhece que o Flávio consegue quebrar a barreira da prefeitura, então por que a gente vai investir num outro concorrente, né? Se o Flávio já vai facilitar a nossa vida, né? Então, uma das lives anteriores que você fez, eu prestei atenção nesse item que você falou. Olha, as grandes construtoras, elas só vão querer quem consegue romper a barreira. A barreira é tão grande, ela é que para quem chega inicial para encontrar essa barreira, ele vai demorar talvez alguns anos para conseguir romper. O investidor ele tem aversão a risco, né? Então, isso. Quem é dono de construtoras, né? As incorporadoras são investidores, né? O investidor, ele quer colocar um montante de dinheiro e quer com segurança colher um montante maior no futuro. Basicamente isso. E o risco do tempo também é muito calculado, o tempo para ele. Eu ainda chamo os projetos de como flechas. Uma vez que ela é atirada, que você entregou o projeto ao órgão da prefeitura, aqui você não tem mais interferência sobre o que está na flecha. Ela tem que acertar o alvo. Ela tem que acertar. Então, a vivência com os aprovadores de projetos, engenheiros, e principalmente sobre a compatibilização dos outros projetos. Não tem como, digamos assim, tem que ser mínimo o erro, mínimo, para o dia que ele for entrar protocolo de prefeitura, de órgão público, o projeto tem que estar a flecha perfeita. E eu acho que isso a gente consegue muito, intensifica muito isso, ganha assertividade, cultivando relacionamentos, concorda? Relacionamentos com teus colegas, nossos colegas, parceiros engenheiros, com nossos colegas arquitetos examinadores na prefeitura, né? Se a gente tem uma boa relação com todos eles, a gente tem uma assertividade bem maior nessa flecha, né? Perfeita analogia. Sem que eu soubesse, isso foi um caminho percorrido da vida, eu me tornei amigo dos analistas das prefeituras sem nem saber que aquilo seria importante, foi casual. Casual, E os outros escritórios, digamos assim, o de engenharia, eu já tinha que estar com todos os pilares certos. Um pilar, ele no local errado, de um prédio que era inicialmente, eram muitos prédios. Ele pode destruir o tempo. Você pode tirar o pilar, é claro, mas aquilo vai demandar muito tempo. E isso aqui o investidor não suportaria. E às vezes eu já passei na minha carreira, assim, as primeiras casas contemporâneas que eu fiz, uma delas eu queria inventar uma moda, né? Queria fazer que ela ficasse bem diferente do que eu estava fazendo antes e não dei a real importância para o estrutural. E eu, por exemplo, não alinhei os pilares. Eu pensei, o estrutural vai dar um jeito e vai deixar. Mas foi um trabalhão deixar aquilo em pé e teve que criar vigas de transições. E isso estava atrapalhando a minha arquitetura, encarecendo a obra para o cliente, né? Então, depois eu aprendi que a gente tem que realmente tem que trazer o quanto antes o estrutural realmente para a etapa de projeto. Isso. E fazer no caso de edifício, né? Perfeito. Isso. No caso de edifícios residenciais, esses de classe média alta, esses que tem o subsolo, que a garagem é embaixo do prédio, porque os terrenos são pequenos, o projeto ele demora um tempão sem nem fazer o projeto em si, resolvendo os pilares e a garagem. Perfeito. Então, eu passava muito tempo com aqueles papéis, sabe? Não existia AutoCAD ainda, aqueles papéis manteiga, aquele que você vira e que para saber onde está o pilar e tudo. Então, quando aquilo estava resolvido, era assim, eu ganharia 6 meses na frente, muito tempo na frente de um outro projeto que fosse nascer. Exato. E otimização, né? De
de rampas, né? Como as rampas nos tomam a área, né? Tudo. Eu participei de um projeto, eu participei só da fachada deles, né? Só do concept design. Mas a equipe que estava participando das plantas baixas, da solução do projeto como um todo, em Porto Alegre, é um projeto de altíssimo padrão, e eles tinham uma preocupação muito grande com a segurança do empreendimento. Então, a equipe, os consultores da segurança, eles recomendaram uma única entrada, uma única rampa que abastecia os dois subsolos. E do ponto de vista de segurança, faz muito sentido. Só que o terreno era em aclive e fazia mais sentido do ponto de vista arquitetônico e otimizar a área ter uma rampa para um nível num lado do terreno e uma outra rampa na rua de cima que acessava a garagem de cima. Isso era fazia mais sentido. Mas o pessoal da equipe de segurança recomendava o contrário. Então, é um desafio mais do incorporador de saber se ele vai economizar dinheiro ganhando mais vagas e construindo menos rampas, né? Digamos, em 2 rampas, no caso, em 2 acessos, né? Não era nem 2 rampas, 2 acessos, ele conseguia otimizar vagas, mas no fim das contas ganhou a opção da segurança. Então, significa que o mundo está mudando e a gente também tem que estar se adaptando a isso, né? Isso. O prédio onde eu moro, o conjunto predial onde eu moro, foi um projeto do meu escritório, do Flávio Góes Arquiteto. E exatamente o que você falou. Existia apenas um terreno, e eu falei para o proprietário que faria um edifício que as garagens teriam alta segurança. Então, elas não ficam em subsolo, elas ficam todas acima do solo. São 2 lâminas com uma entrada só e uma rampa só. Às vezes um morador reclama que tem uma rampa só, que o carro tem que esperar, tudo bem. Mas isso o incorporador, ele quer saber quantas vagas tem no empreendimento. Isso é mais importante do que as 2 rampas. E a gente estava conversando ontem, Flávio, né? Daí a gente até não evoluiu o assunto para justamente estar evoluindo, talvez, aqui nesse nosso grupo, nessa comunidade aqui, todo mundo poder participar e se envolver também. Sobre como a gente pode aumentar os nossos ganhos na arquitetura, como a gente pode vender mais, né? Como a gente pode realmente intensificar, até mesmo trabalhar melhor o nosso lucro, né? Porque a gente acaba trabalhando tanto, se envolvendo tanto com uma parte tão estratégica do negócio, né? De uma incorporação, por exemplo, até mesmo de um cliente final. Eu sou de uma linha, de uma escola, né? De vida, de profissional, assim, que eu estou acreditando muito na arquitetura autoral, né? E eu vejo que tu tem muito eu reconheço isso no teu trabalho, tá? E eu acho que essa é uma maneira. Mas, além disso, a gente pode oferecer uma cartela maior, um leque maior de produtos, uma esteira de produtos maior, né? Que é uma outra vertente que a gente também pode estar intensificando e talvez até mesmo trabalhar isso de maneira combinada, né? Então, são, digamos, 2 assuntos até que eu acabei misturando, né? Mas consegue perceber que o cliente enxerga um valor realmente quando o arquiteto acaba trabalhando o seu posicionamento e trabalhar uma arquitetura autoral. Tu consegue, digamos, cobrar mais por um serviço até mesmo menor? Sim, eu percebo que através dos relacionamentos foram sempre quase que, digamos que 95% dos trabalhos que eu faço são para amigos. Os amigos pessoas assim que você nem imagina que fosse um dia fazer um projeto para ele e aquele se transforma num cliente e aquilo leva para a vida toda. Depois você vai para a família deles. Por exemplo, uma coisa que eu me orgulho bastante é que meu primeiro cliente, ele é meu amigo, muito amigo até hoje, é o Dr. Berilo de Castro, é um médico hoje aposentado, e que ao longo de toda a vida dele, nós fazemos casas, ele brinca de fazer áreas de lazer, piscinas, jardins, isso todos os anos, durante 20 e tantos anos, estivemos juntos em manhãs. Então, geram-se, além dos, inicialmente precisa ter relacionamento, depois é que gera um relacionamento maior ainda. Um hotel em Pipa, que é do meu amigo Teles, o hotel chama-se Bupitanga, é um hotel bem conhecido lá em Pipa, na praia, que é nosso balneário principal.
Ele já era meu amigo antes, agora é um compadre, é um companheiro de vida. Nós fizemos esse hotel durante 14 anos. A obra durou 14 anos, né? Que eram pedras, madeiras, era uma coisa assim, vou comparar como se fosse costura, era como se fosse alta costura, como se fosse uma peça única, sem repetição. Isso dá uma identidade incrível para o empreendimento, dá um valor incrível para o próprio empreendimento do hotel, né? E eu acho que isso aí está caracterizando, sim, uma arquitetura autoral e está caracterizando, está dando valor na arquitetura. Digamos, um outro profissional não conseguiria reproduzir isso, né? Não teria essa capacidade. Isso é único, né? Nós pegamos aquelas pedras, aquelas cercas de pedra, aquelas da Grécia, aquelas pedras que você faz montando uma sobre a outra, vãos de madeira com vãos ousados, balanços ousados, coisas que fossem inusitadas e bastante peculiares, se tornassem assim como se fosse uma impressão digital. E isso faz, nosso tema, valorizar, ser mais, o que eu chamo valor é alguma coisa que os outros querem ter. Então, se muita gente quer ter, ele quer a vez na fila, a vez na vaga. Olha, tu vai ficar quanto tempo comigo? Olha, no projeto você sabe que você tem que me acompanhar na obra. Então, isso gera mais valor. Sim. Exato. E quais são, entrando no ramo de projetos, tá? De hotéis, hotelaria, quais são os principais erros assim que tu vê o pessoal que está cometendo quando está entrando nesse segmento hoteleiro de projetos, erros de projetos, os principais erros? Eu vejo que são escolhas, né? Se você, por exemplo, esse hotel lá aqui de Pipa, o proprietário, a família dele, né? Eles é o pai, a mãe e os 2 filhos. Eles têm um hotel compacto de centro, aquele que fica na rua principal, aquele que fica na balada, na frente. São 35 apartamentos e ele tem uma área, os apartamentos são com aquele corredor central e com apartamentos de um lado e do outro. Então, ele tem um número de camareiras, um número de funcionários, por cada apartamento, digamos. Eles têm lá 18 funcionários. O outro hotel, que é o Bupitanga, que é um hotel mais de área grande, fica na beira da praia, aquele hotel mais resort, mais com piscinas individuais, que os apartamentos ficam mais afastados. O que acontece? O custo com a mão de obra aumenta muito. Então, eu acho que não vou chamar como se fosse um erro. É uma escolha que o arquiteto tem que fazer, o arquiteto e o empreendedor tem que fazer. É espalhar os apartamentos ou uni-los. Isso é uma questão preponderante fundamental sobre o custo. Exato. E o que tu acha dessa linha de hotéis boutique? No exterior está tendo muito isso, eu não sei como está no Nordeste, mas tem hotéis que têm uma experiência que não parece hotel, digamos. Ele é um hotel que não parece hotel, né? O que tu acha dessa linha? Eu acho muito bom. Acho que quando a pessoa está num hotel dessa linha, ele está procurando não dormir, ele não está procurando apenas uma hospedagem, ele quer uma experiência. Uma cadeira que ele não é acostumado a ver, uma obra de arte, uma situação de iluminação de piscina, de paisagismo que faz ele ficar encantado com luzes, com o céu, com estrela, com... experimentos. Então, os hotéis boutique, eles geram, além de um conforto, digamos, artístico, que faz a pessoa entrar num outro mundo, brincar, digamos assim. Isso está sendo muito forte. Inclusive, esse hotel, do qual eu me refiro, ele agora vai fazer uma reforma em que todos os apartamentos que eram iguais, a empresa proprietária vai colocar para arquitetos e arquitetas fazerem decorações para transformar apartamentos em apartamentos boutique. Peças exclusivas. Peças exclusivas, experiências. Que legal. Tu falou muito da experiência, né? E a arquitetura de alto padrão está totalmente vinculada à experiência. O alto padrão é experiência. E eu conversando com meus clientes, né? Meus clientes buscando fazer casas comigo ali em Porto Alegre. E eu perguntando para eles, tá, mas me conta, assim, o que vocês já viveram, o que vocês já em viagens, o que vocês faziam que gostavam, né? É um momento de lazer de vocês, né? Que vocês não estão trabalhando, não estão no dia a dia. Vocês viajam, o que vocês faziam de legal? E daí eles começavam a relatar exatamente isso que tu falou. A gente tomava um café da manhã no
numa sacadinha, num terraço de um hotel, numa mesinha pequenininha, só com uma vista legal, e curtia ver as estrelas, como tu comentou. E eu comecei a observar isso e eu pensei, né? Eu acho que para eu fazer uma casa incrível para esse cliente, eu tenho que trazer essa experiência de hotel que ele vai sentir como se estivesse nos melhores hotéis, nos melhores resorts que ele já viveu, né? Então eu começava a criar aquelas áreas de lareira externa, criar um terracinho que ele pode ter uma mesinha pequenininha, né? Porque na casa tem aquela mesona grande, daí fica meio impessoal, né? Então cria uma mesinha só de 2 lugares, uma mesinha pequenininha, ele pode tomar um café da manhã por ali, perto da suíte embaixo master, de uma árvore. Embaixo de uma árvore, com a mesa, a grama que não é aquele piso perfeitamente alinhado, né? Então pode ficar de pé descalço numa grama, num gramado. Isso é muito legal, né? Trazer realmente essa experiência do resort para o dia a dia da casa. Da casa, retirar a criança que está dentro de nós, fazer ela fora. As pessoas gostam de se sentir criança. Isso é muito Freud. É muito Freud isso, né? Resgatar a criança interior, né? Isso aí. Uma percepção minha apenas. Eu acredito que tenho, na minha imaginação eu vejo isso. Exatamente. Tem técnicas de vendas realmente que explora isso, né? Que é de resgatar a criança interior. Quando tu começa a trazer a criança interior do teu cliente, tu tá quebrando as barreiras racionais dele e ele está atingindo o emocional dele, então tá muito mais propenso a dar o sim, né, para tuas ideias, assim. E ainda por cima ele tá muito mais satisfeito e feliz com o que tu vai entregar para ele, né? Não é uma persuasão benéfica, né? Que é isso, não ser um projeto técnico, um desenho técnico. Eu confesso até que sou um pouco zangado com os projetos técnicos na hora de mostrar para um cliente. Se eu não estiver com imagens, se eu não estiver com desenhos à mão, como eu disse, eu faço desenho à mão, eu não abro os projetos, eu transformo em disquete. Se eu mostrar um projeto, eu sinto como se fosse um músico que viesse cantar para mim mostrando a partitura. Exatamente. Eu não vou entender nada. O cliente é capaz de entender um croquis meu, mas ele não se interessa. Eu vi isso ao longo da vida. Ele não se interessa em ver planta baixa, corte. São muito raros a pessoa que se interessa em ver uma planta baixa, um corte, por exemplo. Exato. E até perigoso, porque se o cliente entende um pouco disso, ele vai começar a dar sugestões. Por que a gente não aumenta isso aqui e mexe ali? Esse é o problema. O cliente que entende um pouco é o pior, né? Porque ele começa a querer ajudar e ele não tem noção que aquilo está atrapalhando outras coisas, ou está atrapalhando a estrutura que tu comentou, ou está atrapalhando a tua estratégia de conceito, entendeu? Alguma coisa pode estar atrapalhando, né? E esse é um perigo que a gente lida, né? E isso tem muito cliente que entende quanto baixa, são as construtoras, e realmente quando tudo está pronto, mas a gente tem que estar um pouco preparado para isso. Aí ele puxa uma carta, como se fosse um castelo de cartas, aí ele puxa a carta de baixo, desmorona tudo. A minha característica assim, pessoal sempre foi de reconstruiremos. Enfrentar o cliente comigo, ele vai até o fim da vida. Exato, eu também tenho a mesma postura, né? Muita gente me pergunta, Leonardo, quantas revisões de projeto, né, entregam? Assim, eu já vi muitas propostas de colegas arquitetos que colocam ali, a gente coloca 3 revisões, né? Alguma coisa assim. Eu andei pensando, né? Se eu oferecer um serviço de luxo, né? Eu sempre imagino um hotel de luxo, eu como hóspede de um hotel, né? O que eu gostaria que um serviço de alto luxo me oferecesse? Eu gostaria que me oferecesse tudo que eu quisesse, né? Esse é o meu raciocínio. Então, eu vou tentar oferecer para o meu cliente tudo que ele possa querer. Nem que precisa ter que cobrar mais para ele, né? Então, eu sempre ofereço para meus clientes versões ilimitadas. Eu não limito quantas revisões ele vai ter de projeto. Porque também eu assumo uma certa parcela de culpa nisso, né? Porque eu tenho uma responsabilidade de pegar o briefing dele, né? De saber o que ele precisa e de traduzir, né, de acordo com isso. A única coisa que eu cobro é quando o cliente muda de ideia, ele aprova etapas, e a gente está lá numa etapa lá na frente, e ele quer resgatar
tá mudando uma etapa que já passou. Daí sim, daí eu acerto com ele um honorário, só para ajustar aquilo, assim, mas eu quero, justamente o que tu falou, né? Eu quero uma relação de longo prazo e eu quero que ele saia perfeitamente satisfeito com todo o processo até o final, né? Eu sempre gosto que ele receba mais do que o cliente receba mais do que o que estava preparado para receber. Perfeito. E que ele fique surpreso por isso. Muito surpreso. Ele surpreenda por isso. E muito legal que você comentou, né, bem no início da live, que os teus clientes são clientes que viraram amigos e são de longa data. Ou seja, tu só conseguiu isso porque tu não teve uma postura de botar, digamos, tu botou o cliente em primeiro lugar, né? Isso. É assim que a gente cresce, lembrando um pouco lá do início, eu tinha 20 anos, alguma coisa assim, eu queria tanto fazer um projeto, mas tanto, era a obsessão que aquilo ficasse pronto, que ele podia fazer o que ele quisesse, tudo para mim, aquilo só seria um prêmio, que aquilo um dia fosse construído. Então, a vontade era tão grande que contagiava, ele jamais iria desistir do projeto, sempre gostou, foi sempre muito bom. Que legal, que bacana, Flávio. É um assunto muito bacana. E o que tu acha, assim, se a gente vai aumentar a nossa esteira de produtos, né? Se a gente faz, além de fazer só o projeto, né? A gente estava conversando ontem, né? Se também já começa a, daqui a pouco, oferecer construção para o cliente, entendeu? Já entregar a coisa pronta. Tu já fez alguma vez isso ou não? Sim, eu queria sempre, tinha como uma espécie de um sonho pessoal, que eu tivesse uma casa, a casa do arquiteto, né? Isso era dos livros, eu via nos livros, eu vi um filme, né? Aquele filme de uma proposta indecente lá, que o cara, vou fazer uma casa na montanha, e aquilo eu de faculdade, eu ficava com aquilo na cabeça, e aí vou sair pelas montanhas aí do meu estado, vou procurar umas pedras, umas montanhas, algo que eu possa colocar um refúgio especial em um local pitoresco, onde tivesse uma paisagem na minha frente, um gramado, e tivesse espaço, aquilo que o homem urbano não consegue encontrar na cidade, ele pudesse encontrar nesse tal local, nesse sítio. Eu vou chamar como se fosse uma situação, onde tivesse, poder acender uma fogueira, onde pudesse tomar um vinho ao ar livre, colocar aquelas mantas, assim, ficar à noite numa lareira, ver o nascer da lua, o pôr do sol. Então, eu procurei ao longo de algum tempo e fui achando, digamos, pequenos sítios em montanhas, em locais assim que não fossem... Até na praia a gente também já achou, mas na praia é mais fácil. Nas montanhas foram achados esses pequenos pontos. E construímos algumas casas que podem ser vendidas. Elas não foram vendidas até agora, pelo menos essas da montanha, porque eu gostei tanto que fiquei com ela. Uau! Tu mora... Mas eu posso vender. Não fiquei, para campo, né? Então, mas eu posso vender as outras propriedades. Inclusive, esse é o momento. Eu vou fazer melhorar meu posicionamento ou criar um posicionamento novo, que é o posicionamento do arquiteto ter um produto pronto para vender ou para mostrar ao cliente. Olha, eu entrego, mas tem que ser pronto. Existe um modelo aqui no exterior que é chamado Super House. Foi um escritório britânico que fez. São casas extremamente contemporâneas, minimalistas, que é um grupo de investidores inventaram um produto muito semelhante ao que tu está falando. Então, um exemplo que tem é de uma casa em Maiorca, na Espanha. Sim. E eles têm um projeto de vender casas prontas para milionários, né, que querem em paraísos na Europa, né? Eu não sei exatamente se eles já conseguiram viabilizar, se isso virou uma linha de produtos grande, assim, mas quem está por trás são os grandes nomes né, tem o Storm Architects, que é um grande nome da arquitetura inglesa aqui, mas é uma linha bem semelhante. Qual que é a vantagem desse segmento que eu vejo? O cliente de altíssimo padrão, ele vai ganhar tempo, né? Ele não tem aquela customização de se envolver na criação do projeto, mas ele ganha um projeto icônico
de maneira imediata, né? De maneira... Tá pronto. Como eu tenho um amigo que é digamos, é um mestre para mim. Ele fala que as pessoas não gostam muito de comprar manual. Assim, você não lê o manual. Hoje você compra um iPhone e nem manual tem. Eu não sei se tem, desculpe se tiver. Sim, não tem. Não tem, viu? E não gostam de comprar o manual. Eles gostam de comprar pronto e já saber mexer na mesma hora, já poder ligar, já posso levar minhas roupas e tudo. E uma coisa que seja única, um ícone, assim, que tenha uma árvore especial praticamente dentro da casa, uma pedra, a casa seja encostada numa pedra. Isso já existe, mas as pessoas fazem as próprias casas. O que eu estou, digamos, inovando na minha cabeça, que eu não conheço tantas pessoas que fazem isso, fazendo essas casas para poder vender. Exato. Eu acho assim, quando a gente está indo para essa linha, a gente está se tornando, a gente está saindo do escopo exatamente só de arquitetos, mas a gente também está virando um investidor incorporador, né? Porque a gente está adquirindo isso. Então, a gente vai começar a ficar do outro lado, né? A gente vai começar a fazer testes, a gente vai ter que fazer estudos de viabilidade. Quanto custa o terreno? Quanto custa essa solução? Daí, tudo aquilo que tu comentou no início, né? A gente vai fazer um corredor central, né? Ou vai ter apartamentos dos dois lados ou não? Se a gente vai otimizar quanto de tamanho das dimensões das esquadrias, porque a gente vai ter que ver também, fazer pesquisa de mercado. Se a gente está com uma expectativa de vender casas de 500 mil, de 5 milhões, né? Então, a gente começa a analisar isso. Porque a arquitetura, uma arquitetura de 5 milhões, dificilmente a gente consegue fazer com 500 mil, né? E a gente começa a entrar nesse desafio. Eu tenho alguns amigos arquitetos que incorporam ali em Porto Alegre. Cada vez eu vejo que eles se tornam muito mais uma incorporadora do que projetistas, né? Então eles acabam se tornando, e todo o mindset, toda a mentalidade de incorporadores mesmo, né? Isso. Aí, como eu venho da base lá, do desenho, do arquiteto, daquilo, eu deixei o incorporador para o final. Então, geralmente, o incorporador ele não tem lá a base. Tá? A base lá no início, ele vai contratar um projeto, vai querer que isso seja rápido, que é um dos problemas de se fazer um projeto digamos que de alta performance artística, é o tempo. Você não se cria uma arquitetura por semana. Então, como eu estou fazendo meu próprio produto, eu tenho mais tempo de consertar o erro, aquilo que eu sempre chamei no escritório de lapidar. Depois eu percebi que você falou a mesma palavra numa live anterior. Eu disse, nossa, que coisa, eu gostei muito de ter ouvido isso, porque me deixou assim com a sensação de que eu estava no caminho certo, que eu poderia lapidar projetos. Porque eu gosto de lapidar, porque a gente lapida alguma coisa de extremo valor, né? Então, digamos, a gente tem muitos diamantes brutos por aí, né? Isso pode ser um profissional que está começando a trabalhar hoje contigo, pode ser um diamante bruto, que tu tá treinando, motivando ele, educando, passando a cultura do teu negócio para ele, é um diamante bruto que tu está lapidando. Tu tem um projeto, que tu tem uma ideia, tu tem um sonho na tua cabeça, que tu quer que isso se concretize, e ao tu botar isso em movimento, ele vai passar por uma série de desafios, desafios do terreno, desafios estruturais, desafios de programa, vários desafios, e tu vai estar o tempo inteiro lapidando. E a ferramenta que eu mais consegui lapidar a parte formal, que é o que vai tornar essa parte icônica, tu falou, né? Quero fazer uma arquitetura icônica, que seja memorável. Isso aí também tu vai estar construindo o teu branding, né? A tua marca, a tua assinatura. Tu vai estar vinculando, né? O Flávio Góes vai estar vinculado àquela linha de produtos altamente especiais e únicas. Isso aí, a ferramenta que eu uso para isso é a renderização, né? Porque ela dá muito realismo e a gente consegue validar, né? Se tá indo para a direção certa ou não. Isso. O render hoje é uma ferramenta que o cliente ele não gosta muito de pensar, ele quer ver pronto, aquilo vai causar uma emoção. Se a pessoa fosse comprar uma Ferrari e chegasse lá, nossa, a gente vai construir a sua Ferrari, ele vai embora, ele quer comprar feita, sair andando na mesma hora. Mostrar os desenhos preto e branco da Ferrari.
pro cliente. Não, aqueles vai parafusos. ser assim, mostra os desenhos preto e branco e um mostruário quadradinho da cor vermelha. Ó, e vai ser isso aqui dessa cor. Né? Isso, e o cliente não consigo imaginar isso, né? Isso, ele fica até, digamos, chateado. Agora mostrar uma foto de uma Ferrari, numa estrada, assim, que as árvores estão em movimento, assim, tô mostrando a velocidade, poder, status. Isso sim é o que vai motivar o cliente. Exatamente, não é só o carro, é o que você pode fazer com o carro, né? Assim, passear, você ir para os fóruns, tem outros carros e tudo. Quanto de uma casa, principalmente essas casas especiais, as situações que o cliente poderá viver lá. Uma lareira à noite, uma rede. Aqui nós gostamos de uma rede. Olha, aqui naquela árvore você vai colocar uma rede. Aqui você vai ter o cachorro. Você vai poder jogar peteca. Às vezes o Brasil é muito grande, é um continente. Você imaginar que peteca lá em tal estado é considerado o maior lazer que se possa imaginar. E a gente que é de um estado nem imagina isso. Então, você falar aquelas coisas, as situações que o cliente poderá viver com a família, causa emocional e ele não quer ver a largura do banheiro. Perfeito. Tu está tocando num ponto, eu estudo marketing, né? Sou apaixonado por marketing. E no marketing é o seguinte, as pessoas não compram furadeiras, né? As pessoas querem o furo na parede, né? Ou algumas, se tu vender furo na parede, é mais fácil. Então, se tu vender o quadro pendurado na parede, melhor ainda. Ou então, se tu vender a lembrança ou tá perto da pessoa, melhor ainda. Então, às vezes o arquiteto está vendendo um projeto. Não, as pessoas não querem projeto. As pessoas querem um momento de lazer. Tu vai vender imagina tu nessa rede curtindo essa vista maravilhosa, tu andando descalço numa graminha maravilhosa, o teu cachorro, o teu cachorro correndo no pátio, e aí se é um jovem casal, tu já começa a trazer a questão dos filhos. Imagina teus filhos crescendo nesse cenário, subindo numas árvores, né? Tu põe árvores frutíferas, comendo acerola, alguma coisa assim, né? E daí tu tá resgatando que aquele cliente na infância comia acerola. E daí ele viu, puxa, eu quero que meu filho também coma acerola do pé. E daí eu preciso dessa casa aí. E tu consegue validar suas ideias e tu não fica na discussão do tipo de esquadria, se tá grande, tá pequeno, entendeu? Tem que tirar esse assunto técnico do cliente e trabalhar só no que ele realmente deseja. No que ele pode viver na casa. Às vezes tem uma coisa que é uma chave. Dizer, olha, quando você for receber a visita da sua mãe, ela vai ficar muito bem acomodada, ela vai ficar muito tranquila. Então, aí aquilo que você falou sobre a sogra ou a minha mãe, que eu vou receber a minha mãe, foi muito importante para eu ouvir e saber que as emoções são mais importantes do que uma planta baixa. Que incrível, né? Que incrível. Isso é muito bacana. E o que tu acha, assim, que pra galera que tá começando na arquitetura, assim, que tipo de conselho tu daria para quem tá entrando agora, para jovens arquitetos recém-formados, estão entrando nesse momento? Eu vejo a questão do posicionamento, tá? Que é importante, assim, formar não que seja um portfólio grande, mas que seja tenha só uma obra, se puder, é possível. É isso, aquilo que como eu disse a você, você me redirecionou. Antes, as pessoas, ou os outros arquitetos, tinham que colocar a história da vida dele no portfólio dele, desde a casinha da casa da titia, a reforma da casa do tio, até o dia de hoje. Não, as pessoas não querem ver o que você fez, elas querem saber o que você pode fazer para ela. Pode ser um projeto que nunca nem ficou pronto ainda. Nunca. Ele quer ver o que você pode fazer, o futuro, o passado já passou, até para você. Então, e eles querem saber... Se posicionar... Desculpa. Pode concluir, por favor. Tá. Se posicionar naquilo que o arquiteto novo, que escolheu, digamos, pode ser cozinha, pode ser edifícios prediais, pode ser loteamentos, e ficar focado naquele assunto. Porque eu digo lá no meu escritório
que às vezes você para no semáforo, aí eu não sei se em Londres tem, mas para lá no semáforo e fica aqueles caras fazendo malabares. Eles fazem com uma facilidade incrível aquilo ali. Por que isso acontece? É porque ele treinou muito. Então, se você treinar muito um assunto, você vai fazer de olhos fechados, e muito bem, em menos tempo. Isso é que é o mais importante. Porque quando chegar o cliente, você tem que ter a resposta para ele rápida. Ele chegou em casa, ele vai falar para a esposa dele, olha, contratei um projeto, contratei um arquiteto que vai nos mostrar um estudo a semana que vem. Ele nem combinou o prazo, mas ele já disse para a esposa dele lá que é a semana que vem. Então, você tem que ser ágil. Então, se tornará ágil quem é focado. E não adianta querer fazer projeto de hospital e de hotel ao mesmo tempo. Você escolha um no início da sua carreira e vá lá e mergulhe fundo. E, além de além de ser bom em algo, tem que mostrar que é bom nisso, né? Tem que construir esse portfólio e deixar ele público para que os clientes descubram que tu exista e qual é que é teu posicionamento, né? Isso. Se for muito difícil, é claro que é muito difícil deixar a primeira obra pronta. Deixar o primeiro render já é muito difícil. Bom, o render que eu digo de alta performance. Sim. Já é muito difícil. Imagina deixar a primeira obra pronta. Demora, talvez, na hipótese, dando tudo certo, em 5 anos, para ter a primeira obra pronta dele. Boa, de nível. Ele sendo como o Matheus Passos de ontem, que é muito rápido no aprendizado. Eu fiquei fascinado pela força de vontade dele. Você percebe que ele veio lá da cidade do interior e tudo. Então, deixar a primeira obra é muito, muito difícil. Então, eu daria como se fosse uma dica ou um conselho, fazer uma maquete. Invista numa maquete de alta performance, pequena, pode ser uma casa. Aquela casa, ela com a arquitetura autoral dele, ela vai transmitir o que você pode fazer para outras coisas. Não é necessariamente você faz uma casa de 3 quartos que o cliente vai querer uma casa de 3 quartos. Ele pode querer uma casa de 1 quarto, gostando da sua linha, da sua capacidade de realização. O cliente vai ficar, digamos, entusiasmado com a capacidade de ver algo em 3D seu. 3D imagem e em 3D mesmo. A maquete emociona. Exatamente. Não é tão caro. Seria uma forma de iniciar. É exatamente isso que eu ensino no meu curso, né? Eu tenho um curso de renderização com projetos que é exatamente isso. Porque para a gente ter essa obra pronta, demora, como você falou, 5 anos. O cliente interfere, muda algumas coisas do projeto. O construtor muda algumas coisas também, né? Então, as interferências do cliente geralmente são para reduzir custo, né? Então, tu fez uma arquitetura espetacular, só que, principalmente no início da carreira, o cliente que tu vai conseguir não vai ser cheio da grana, assim, que vai bancar todas as ideias maravilhosas que vai ter. E demora muito tempo e depois tem que contratar um belo fotógrafo para tirar essas fotos e tu publicar. Então, todo isso aí demora anos, esse processo. Dando tudo certo. Exatamente, dando tudo certo, sem garantia que vai ficar exatamente o que tu idealizou. Agora, se tu usa uma ferramenta de renderização e tu tá pesquisando e tu já começa a botar em prática, lapidar em tempo real ali o projeto, em poucos dias, tu vai ter uma ideia muito bacana e tu já começa a botar no teu portfólio e aquilo tá tão bonito quanto uma foto e na semana que vem tu já tá com outro projeto, em 1 mês tu já tem um belo portfólio. Ao contrário de ficar 5 anos, né, isso para quem está iniciando uma carreira principalmente, ou para quem está querendo entrar num novo segmento, né, do que 5 anos, do que no mínimo 5 anos para o cara ter algum resultado. Até mesmo para quem já é um profissional bastante experiente e quer entrar num novo segmento, né, a gente, sei lá, tu comentou de entrar numa nova linha de produtos, né, então às vezes a gente pode fazer o que o pessoal das startups chamam de mínimo produto viável. Como é que a gente faz um mínimo produto viável para saber se tem mercado? A gente cria uma renderização, cria um projeto todo renderizado, que parece uma foto, e a gente cria um website com toda a nossa oferta ali que vai ter, a gente simula um preço e já começa a tá prospectando interessados nisso. Conforme a gente vai estar sentindo isso com baixo custo, a gente vai sentir do mercado se tem demanda para isso. Então vai ter, sei lá, vai ter agentes, corretores, ou até mesmo tu mesmo pode estar fazendo isso, até mesmo usando o marketing digital para estar
validando essa ideia. Isso. E daí tu começa a receber feedbacks, e daí as pessoas, eu queria, mas eu queria menor, entendeu? Eu queria menor. E eu queria, não queria na praia, eu queria na montanha. E daí começa a ter muita demanda disso, e tu muda. Não, então eu vou fazer uma casa menor na montanha, né? E daí o pessoal, eu queria isso para curtir, sei lá o quê, alguma coisa, né? Uma vivência de filmes, tal, alguma coisa assim. Então, essa acho que é uma mágica que a gente está vivendo hoje, que antigamente não tinha isso. Nos anos 90 não existia isso, esse acesso a isso. A gente pode inventar, né? A gente pode trazer para a arquitetura essa ideia do mínimo produto viável, exatamente, simulando com baixo custo e com muita rapidez esse futuro. Pois, muito bem. Hoje, com a ferramenta do render, inclusive de alta performance, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, toda a rede de internet que tem, eu digo que é como você ser um pescador e tivesse antigamente você só tinha o tete-a-tete, então era como se fosse um pescador de uma linha e uma vara só. Hoje eu posso colocar milhões de varas pelo mundo e os peixes irão me fisgar, digamos que a isca. Eu posso colocar um produto aqui no Rio Grande do Norte e vender para uma pessoa do Rio Grande do Sul. Exato. É possível. Eu digo que a arma é tão potente e barata que não pode não ser usada. E te digo mais, Flávio. Tu tem uma super experiência, um trabalho incrível, belíssimo, né? E tu poderia estar oferecendo isso não só para o Rio Grande do Sul, mas no exterior. Porque agora com o dólar alto, real baixo, né? Daqui a pouco tu tá fazendo projetos em paraísos do Pacífico, ou daqui a pouco, né? Sei lá, eu vejo muito que os escandinavos amam essa nossa estética brasileira Isso, teve casos parecidos já aconteceram, mas as casas aqui no Rio Grande do Norte, que eu queria fazer com arquitetura, digamos, mais modernista, assim, com balanços, com pilotis, com pilares redondos, mas às vezes você perde o poder sobre sua própria, o seu cliente quando ele pede, não, eu quero uma casa nordestina, aquela de telhado e tudo. Sim. E às vezes é inevitável fazer, não entra no portfólio, mas é uma experiência bacana porque é uma oportunidade de eu ter um cliente para mim, que sempre o cliente é meu laboratório. Exato. Então, é uma oportunidade de eu ter um contato, de eu aprender com ele, como tratá-lo e como satisfazê-lo e descobrir o que ele quer. Que frase belíssima que tu disse, né? Meu cliente é um meu laboratório, tá? É muito profundo isso. E a gente vale muito a pena a gente refletir sobre isso, porque significa o seguinte, que a gente não sai da faculdade pronto. Né? O professor está lá dando aula, né? São pessoas que se dedicaram a isso, mas ele não está no campo. O campo é bem diferente do mundo acadêmico. O contato com o cliente é uma coisa muito boa. Eu fiquei, acho que 2 anos produzindo vídeos no YouTube. Eu acho que foi a palavra que eu mais repeti em todos os vídeos, foi a palavra cliente. Porque de tanta indignação que eu tinha na faculdade, que eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. E depois que eu me formei, o que tu foi a palavra que tu mais comentou em toda a live, Flávio, foi a palavra cliente. Desde o início até agora. Eu não tinha percebido, a palavra cliente. Ou seja, todo o teu trabalho é orientado ao cliente. Eu estudo marketing é todo orientado ao cliente. E a faculdade, ela não é orientada ao cliente, ela é orientada ao desenho. Né? O desenho é um caminho, né? Só um caminho. Se tu fizer um corte de pele com 10 detalhes, né, e todas a planta baixa que funciona, que de um pavimento chega para o outro, não tem conflito da escada, tu conseguiu resolver até a mesma estrutura, tu vai tirar a nota máxima na faculdade. Mas isso não garante em nada o teu sucesso profissional. Né? Agora, a tua capacidade de tu te alinhar com clientes, isso sim é o que vai garantir, né, o teu sucesso. Eu fiz muitos edifícios, não foi porque eu quis, a vida foi me levando a edifícios prediais, condomínios de padrão médio e tem uns de padrão alto aqui em Natal. E quem era o cliente? Por exemplo, tem um que é o Paládio Residência, que eles são 100 apartamentos. E quem é o cliente?
O cliente é o dono do terreno, o cliente é quem? Eu fiquei imaginando que o cliente era o mercado, eu só tenho uma bala, todos os apartamentos são todos iguais. Eu tenho que conseguir o cliente lá onde eu nem sei onde ele está, ele é um médico, ele é um advogado e tudo. Então, isso me norteou, e o que fez esse projeto nascer, ele foi um sucesso de vendas, principalmente, o cliente aceitou esse produto, foi quando eu fiz uma coisa que eu chamo de o sábado, que é uma varanda gourmet, a cozinha abre as portas assim em um L, que a porta recolhe e fica totalmente integrada à sala, e com a mesa, aquele quadro de jogar aquelas flechinhas, aquela a cervejeira, a adega de vinhos, e colocar uma coisa que eu chamo de os convidados. Tu vai convidar para o seu projeto vinho? Vinho é bom, eu vou convidar. Vou convidar uma mesa? Vou convidar uma mesa, um sofá, um ombrelone no jardim. Peças que tocam o corpo das pessoas. E não paredes. Ninguém quer comprar paredes. Exato. As pessoas não querem o 3 dormitórios, elas querem o especial. Não, né? 3 dormitórios um quarto. Elas querem o diferencial, é muito legal isso. Uma dúvida, qual que tu acha que vem primeiro quando tu faz um empreendimento imobiliário? Sim. Tu faz um projeto para um cliente já definido ou depois do projeto é que vai estar atraindo, ou o cliente vem dependendo do projeto que define? Não, qual que nasce primeiro? Pronto. Todos foram a mesma, os que ficaram prontos tiveram a mesma trajetória. Então, esse laboratório, essas experiências, elas me fizeram acreditar de que o caminho é esse. Como eu repeti várias vezes, eu acredito que seja por aí. Existe um terreno tal na cidade, ou uma casa que vai ser demolida, e aí, através de saber as questões legais, o que é que dá nesse terreno, o que é que dá em termos de construção, número de apartamentos, tamanho de apartamentos, eu começo a fazer estudos para que o primeiro cliente que seja o dono do terreno. Normalmente a construtora não é o dono do terreno. É muito difícil ter construtoras que tenham land bank, que tenham os seus próprios terrenos. Elas procuram permutar com terrenos existentes, que são sempre os melhores. Esses terrenos são muito caros. Então, o projeto inicial, o estudo, ele precisa emocionar o primeiro cliente, que é o dono da casa, ou o dono do terreno. Sim. Essa é a porta inicial. Ele vendo quanto ele vai ganhar, e quanto, ou se ele for morar no próprio empreendimento, ele ser emocionado, ele ser tocado nas suas emoções, ele como primeiro. Ele sendo satisfeito, aí eu volto, agora os clientes passam a ser o mercado. São as famílias. O que eu vejo assim em Natal é que deve ter acontecido muito no Brasil, é que as pessoas estão passando mais tempo em casa. As reuniões, por exemplo, não existia você ter um apartamento, você morar num apartamento e receber 3, 4 casais no seu apartamento. Isso não existia há bem pouco tempo atrás. Aí foi criado a varanda gourmet. Então, a minha procura passa a ser a emocionar os clientes, porque eu não conheço mais. O da construtora, ele não é tão cliente, porque o da construtora ele está ali, ele já quer, ele já chega, ele já quer aquilo, já quer que é um produto imobiliário. Então, ele vai só número por enquanto, né? Depois que o projeto agradou o cliente dele, aí ele é agradado. E como que tu vê a arquitetura nesse momento pós-Covid, esse momento pós-corona? Que mudança que a gente vai enfrentar? Para mim, eu estou assim com a cabeça bem efervescente, achando que muitas mudanças, muitas. As pessoas perceberam que é bom ficar em casa quando você tem conforto, lógico. E a família, né? O contato com filhos e os familiares. Eu tenho minha experiência, eu tenho 2 filhos, foi muito mais valorizado. Eu estou achando bom meus filhos estarem em casa, achando também. bom. Então, eu comecei que existe. Pode dizer. Eu comecei a jogar futebol com meu filho, tem 7 anos, todo dia, tinha que torcer o pé. Agora eu parei porque eu torci o pé, de tanto joguei futebol, eu tinha que torcer o pé com ele, né? Mas realmente, desde que começou essa coisa de trabalhar só em casa e começou a chegar o verão aqui, né? Começou a esquentar aqui em Londres. Realmente hoje foi meu primeiro dia frio aqui. Ah, legal. Frio que eu falo é 22 graus. É o mais frio que dá em Natal. Aqui tá um dia super quente e deve estar nessa temperatura que tu tá dizendo que é frio.
Aqui é o nosso, Tá. é o nosso auge. Isso. O nosso 24 Não, deve estar uns 28 por aqui. Eu não olhei, mas... Aí outra coisa, Léo, que eu percebi, assim, eu moro num conjunto predial que tem 164 apartamentos de 190 metros e o térreo é aquele que tem quase tudo. O que acontece? Tem a piscina grande, campo de futebol, pista de skate, pomar, pista de Cooper, aquelas coisas todas de empreendimento imobiliário grande. E eu percebi que aumentou o número de pessoas lá embaixo, lá no térreo, lá na área de lazer, mas Sim. muito mesmo. Eles não usavam antes. Então, eu acho que haverá uma valorização dos empreendimentos imobiliários a terem áreas maiores de lazer, não importando o apartamento lá em cima, talvez até sendo pequeno, mas embaixo ter sonhos. Passarinho aí que eu estou ouvindo aí do seu... Tem isso, E estou ouvindo aí o seu passarinho cantando. Tem passarinho também. Eu vou até mostrar o que você está falando exatamente aqui, ó. Deixa eu virar para cá. Tá. Então aqui tem pessoas curtindo o sol, né? Tem até uma aguinha ali que sai correndo. É bem bacana. É um prédio. Então aqui em Londres isso é muito único, assim. Aqui é uma cidade muito fria, não tem muita natureza, né? É bem diferente do Brasil, principalmente do Nordeste, né? O oposto do Nordeste. Então isso aqui, um lugar que as pessoas podem tomar um sol, um gramado, é muito raro, né? O que tem são parques públicos. E, com certeza, toda essa transformação do Covid vai estar trazendo uma grande oportunidade para nós arquitetos, né? De estar... Muita gente que estava muito em casa, agora vai estar querendo reformar suas casas. As empresas vão se tornar híbridas, né? Isso. Reformar. Eu tenho certeza de que existirá um boom de reforma. Eu vou colocar uma churrasqueira no tal lugar, eu vou colocar uma geladeira ali, em todas as casas. Então, o mercado assim do formiguinha, digamos que a arquitetura, haverá, na minha opinião, muitas reformas, rapidamente. Flávio, o que tu imagina que é hoje uma grande demanda de mercado na área da arquitetura que tu acha que ainda não está sendo tão explorada, as pessoas não enxergaram ainda? Acho que de construtora, as construtoras assim talvez não tenham enxergado que é importante. Digamos, eu tenho um conjunto predial que aqui não envolve milhões, mesmo que sejam apartamentos pequenos, de baixo custo, mas que é muito dinheiro, é um volume, é um investimento muito alto, mesmo sendo produto popular. Que as áreas de lazer sejam mais lapidadas, não sejam assim, coloca a piscina, coloca uma piscina de fibra. Nossa, você foi um investimento de milhões e milhões, e você economizou R$3.000 numa piscina. Eu falo isso. Acho que o que você pagou ao seu engenheiro do salário para ele não fazer assim, tanta coisa de marketing, tanta coisa que influenciou diretamente no preço do seu produto. Você pagou 7% de corretagem, tanto de propaganda, tudo. Aí colocou a piscina de fibra. Exato. Então, eu acho que o mercado precisa entender, eu acho que aos poucos vão entendendo, já existem incorporadoras que fazem, já lapidam mais a sua área de lazer. Coloca um paisagismo, coloca projeto de iluminação, que é uma raridade, isso não existe, projeto em mercado mais assim, volumoso de construtoras. Eles não fazem paisagismo, eles colocam umas plantas lá. E iluminação, ele manda o eletricista colocar. Não tem nada cênico, nada que emocione, nenhuma coisa. Então, eu vejo isso como um campo vasto para os arquitetos, para os escritórios de arquitetura revolucionarem ou mudarem o conceito, quebrarem o paradigma das construtoras, que eles vejam isso como custo. E, ao contrário, é um custo, mas que catapulta o seu retorno. O que eu faço sempre com meus clientes, eu mostro para eles. O cliente às vezes chega, né? Alguns. Nossa, essa piscina, no caso da piscina. Se eu fizer a outra piscina que tu tá comentando, vai custar 3 vezes mais. Daí o cliente pensa, ele fica só no 3 vezes mais. E daí não é esse raciocínio, né? A questão é o 3.000 a mais e outra. Tu vai ganhar, eu sempre mostro o quanto ele vai ganhar mais. Se é um investidor, ele vai botar no Excel, ele vai ver. Tu vai conseguir faturar, né? Tu vai ter um retorno financeiro maior.
né? Daí a gente faz um cálculo lá, faz uma pesquisa de mercado, compara com outros players, com outros empreendimentos que já existem e diz, ó, esse empreendimento aqui está vendendo as unidades a tanto metro quadrado. Esse outro aqui está vendendo a um valor bem menos. Olha o porquê. Esse aqui tem tais atributos, né? E daí a gente consegue comprovar para o cliente. Eu quero dizer o seguinte, tu tem que falar a língua do teu cliente, conhece. Se o teu cliente é investidor, fala em números. A matemática. É matemática, não é beleza, entendeu? Não adianta mostrar a foto na internet, olha como é bonito, não acha bonito isso? O cara é investidor, ele não é questão de ser bonito ou não, é questão de números. Se o cliente é um cliente, pessoa, o final, daí é bem que tu falou, vem aqui, a tua mãe vai adorar te visitar aqui, então como é que tu descobre isso? Se é isso que o cliente está desejando, na conversa, no bate-papo, tu vai conversando, conhecendo o cliente e tu vai sacar o que ele quer. Então, na conversa, eu sempre gosto de fazer essa conversa com o casal, porque o cara tá me falando o que ele quer, daí a esposa já começa a comentar, lembra do cachorrinho que tu tinha, papapá. E daí o que eu faço, quando eu vou produzir as imagens, eu coloco o cachorro no pátio. Eu vi o seu cachorrinho, eu coloco ali, daí o cliente já se emociona. Nossa, o cachorro que eu tanto quero, que eu tanto tenho, né? E isso tem um grande impacto. Flávio, pela experiência que tens, como será o mercado pós-pandemia, né? Acho que... Como é que tu enxerga isso? Inicialmente, tudo é muito novo e as pessoas estão com muita incerteza. Mas, assim, eu já tenho para responder essa pergunta, acho que o mercado ele vai diminuir riscos. Os grandes conjuntos prediais vão esperar um pouco, saber como é que está, se o mercado vai reagir, se o mercado será comprador. Então, o mundo não vai parar. Vai vender cimento, vai vender enxada, vai fazer beton. As furadeiras vão continuar funcionando. Então, eu acho que o mercado ele vai para produtos menores. Por exemplo, eu sou uma construtora, eu construía 100 apartamentos de uma vez. Eu vou fazer de 20 em 20 agora. Vai diminuir, ele vai diminuir o risco. Ou então ele vai... Outra coisa também uma resposta que eu vejo como não terão tantos produtos de mercado imobiliário de massa, haverá muito autoconstrução. A própria pessoa vai ter que fazer a sua própria casa. Então, assim, vai valorizar, na minha opinião, terrenos em condomínios de Alphaville. Olha, eu não posso ter aqueles apartamentões bonitos porque não posso comprar na planta, pronto, é muito caro. Eu mesmo vou fazer a minha própria casa. Então, vou contratar um arquiteto, fazer uma casa bacana, colocar um paisagismo legal, uma piscina. Eu vou ter que me vestir, né? Que eu chamo que a casa é nossa roupa. A forma como... Então, a minha roupa vai ter que ser boa, vai ter que ser bonita. Então, ele não vai conseguir muito emprego, ele vai procurar ele mesmo fazer. Isso vai ampliar para os arquitetos que não são de construtora, arquitetos que fazem projetos para pessoas físicas. Exato. E no ramo da hotelaria, tu acha que vai ter hotéis que vão estar se remodelando nesse momento? Também. Eu já venho... Os hotéis que eu já fiz, já participei junto com minha equipe, eles sempre estão em reformas. O hotel é uma máquina viva, praticamente. Ele tem muito uso, aí tem muita depreciação, e tem o cliente vai ficando cada vez mais exigente. Não é? Ele não vai... Uma hora ele está com aquela cerâmica no banheiro, aquela Portobello quadradinha, aquilo ali não é mais o que é hoje. Então ele vai procurar fazer reformas. Eles vêm sempre fazendo reformas. Um dos hotéis que eu faço, né, que eu trabalho, que é do meu amigo lá desde a época do colégio, ele, aos poucos, ele foi transformando o hotel dele em uma espécie de clube. A piscina, ele colocou o DJ. Então, para cativar cliente, para cativar o hóspede, ele tem que rebolar bastante. Então, fazer esses hotéis eles terem animação, o hotel não ser um local que tu vai dormir. Ser um local que você vai ter uma experiência de um final de semana ou de um período de descanso muito diferente, com mais requinte. Até mesmo um hotel mais assim, em conta, um pequenininho, você chega e encontra uma maçã verde na porta, encontra uma flor, aquelas toalhas já estão dobradas de forma diferente, tudo para emocionar o cliente. E eu acho que realmente nesse momento pós-pandemia
ou até mesmo agora, né, os clientes já estão num nível mais exigentes. Eu acho que eles não estão mais contratando qualquer profissional, né? Então, acho que as pessoas que estavam contratando qualquer profissional, elas não vão estar contratando agora. E quem está contratando agora, quem está com o dinheiro nas mãos, vai estar mais exigente. Eu acho que é um momento também que todo mundo vai ter que se profissionalizar mais, vai ter que mostrar mais, né? Agora vai ter que surpreender mais os clientes, né? Para estar sobrevivendo esse momento, eu acho. Eu vejo que com o Instagram, as pessoas que não são arquitetos, assim, amigos, assim, que veem imagens espetaculares de hotéis na Tailândia, em Bali, em Dubai, tudo, ficam mandando para mim fotos. Olha, Flávio, olha que legal, gostei, achei interessante mandar para você como uma forma de presente. E as pessoas, mesmo não tendo ido tanto a locais tão inusitados, elas conhecem através do Instagram. Então, isso elevou o nível de tudo. Os arquitetos ficaram com, digamos, com uma responsabilidade maior de saber, nossa, eu não posso ser tão normal, ou então eu tenho que fazer algo, eu vou ter que rebolar bastante. Exatamente. É um ponto muito importante. Como agora a informação está muito acessível, o cliente ele está comparando mais, né? Então a régua do mercado está subindo. Eu falo isso que era antes, assim, quando eu era criança, ia viajar para o interior, as cidades, e parava no posto de gasolina lá do interior. Aí eu parava naquele posto, papai, eu quero fazer pipi. Aí eu entrava no banheiro, eu saía correndo, não, é melhor fazer no carro, porque se eu entrar ali é horrível. Então, o tempo foi passando, hoje você encontra lojas de conveniência com ar-condicionado no banheiro. Você encontra conforto, principalmente nos banheiros, contra luzes, emoções, mostruários, muita coisa boa nos postos de gasolina. Isso aconteceu com a arquitetura. As pessoas viram, foi criado um novo patamar internacional, um novo patamar em todo local. Você pode estar lá em Caruaru ou em São Borja, e que o cliente já viu o que é que tem em Bali. Ele já viu o que tem em Bali. Ele está querendo o especial, né? O diferente, né? Até o próprio Davidson comentou aqui, né? Talvez hotéis com mais cara de casa, hotéis com cara de lar, né? E o contrário, eu acho que também, né? E casas com cara de hotéis, assim. Eu acho que o mundo está caminhando para isso. Por exemplo, aqui na Inglaterra, uma estética que é muito forte é a estética industrial. Dos tubos. Tudo muito aparente. Então, eles qualquer reforma que se faz aqui, pega um prédio muito antigo, primeira coisa começa a descascar os pilares, ou tá mostrando aquele concreto rústico, ou tá mostrando os pilares em aço, com todos os rebites aparecendo, eles tratam aquele aço, ou deixam o concreto tudo rústico, tudo lascado, e toda a tubulação de ar-condicionado, toda a tubulação de iluminação fica tudo aparente. E tudo muito industrial. Então, quanto mais eles exploram isso, as janelas, que embora a gente sabe que pode fazer perfeitamente uma janela grande, um vidro grande, eles usam aquela que eles chamam aqui de Crystal Windows. Crystal Windows é as janelinhas que são pequenininhas, que vem daquele modelo, tudo xadrez assim, que vem daquele modelo industrial. E por que isso? Porque aqui é o berço da Revolução Industrial. Revolução Industrial. Então a indústria nasceu na Inglaterra, e eles estão resgatando. O que as pessoas estão fazendo? Existem muitos espaços de trabalho, cafés, também, um café aqui, um coworking, está trazendo isso. Os coworkings aqui tem a mistura dos mobiliários. Pega uma poltrona de um jeito, uma poltrona antiga, com uma poltrona moderna, com uma design escandinavo, e cada cadeira de um tipo diferente, que então, o coworking parece uma casa de vó, né, que eu fico brincando, parece a casa da vovó, os espaços de trabalho também estão parecendo uma indústria. Então, esse é um movimento que eu vejo. As pessoas estão querendo algo novo, né? Como a moda, né? Então, existe a moda de um jeito, daqui a pouco a moda vem e agora o padrão é outro, né? Eu vejo também, uma das coisas é mais espaço. Praças, o ambiente, assim, eu vejo um corporativo da Shell, que tem no Rio de Janeiro, um escritório que fazem
programações visuais, aquelas placas do posto, aquela comunicação dos postos dele, que o ambiente dele é como se fosse uma praça dentro, um piso de tijolo, lá no andar, piso de tijolo, vegetação, mesmo que perca espaços para mesas, mas que as pessoas se sintam como se estivessem no espaço externo. Sim. Com plantas, vegetação, como um ambiente de coworking. Perfeito. Góis, é impressionante, né? Teu conhecimento e tua generosidade de estar dividindo, né, tudo isso conosco. E com certeza, né, é uma aula de extremo valor, porque todo mundo, acho que a maioria do pessoal que está aqui fez faculdade, teve aula com professores, né? Só que a aula de mestres que estão no campo de batalha tem outro valor singular, único, né? E isso a gente tem que realmente dar mérito, né? E muito obrigado pela tua presença, assim, e com certeza tem muitos insights que eu mesmo já tirei dessa live e tô também remodelando. A gente é como se fosse um armário cheio de gavetas, né? E cada conversa que a gente tem, a gente está guardando, a gente está alimentando nossas gavetas e depois no futuro, conforme a gente precisa, a gente vai abrindo as gavetas, vai tirando aquilo que a gente aprendeu, né? O nosso repertório, exatamente. E muito obrigado por encher minhas gavetas, né? Aumentar o meu repertório. Muito obrigado por sua atenção. E antes de que a gente se conhecesse, eu vim acompanhando todas as lives com muito entusiasmo, porque para mim estava sendo uma surpresa muito grande. Os temas que você escolheu, eu nunca tinha visto ninguém escolher esse tipo de tema. É como se fosse assim, desvendar os segredos, abrir a nossa caixa preta, compartilhar. Eu acho que quanto mais você dá, mais você vai receber. Exato. Tinha sido a primeira vez, eu tenho 30 anos já de profissão, que eu vi esse tema, que é o tema de dizer como funciona o escritório, como cativar clientela, como tratar os clientes, como surpreender, o que buscar, se posicionar, dizer o que tipo de produto você é capaz de entregar. E sabe por quê que me motivou a fazer essa série de lives? Toda a vivência que eu tive depois de formado, eu errei muito, né? E eu não sabia onde buscar essa informação. Eu não sabia como lidar com o estagiário. Eu não sabia por que eu pegava cliente de um jeito, não dava certo, pegava cliente de outro jeito, não dava certo, por que eu via os projetos de revista sendo maravilhosos, com aqueles clientes incríveis, e eu não sabia fazer. Sim. Eu não sabia nem como detalhar um projeto, não sabia nem como especificar. Como é que aquilo para de pé? Como é que aquela esquadria é tão grande? Por que eu converso acabei de ligar para o fornecedor de esquadria, eles que não existe aquela esquadria. Mas como assim? Eu estou vendo nos livros aquela esquadria. Cadê? Como é que uma coisa não está fechando com a outra? E daí eu comecei a viver depois de formado e eu comecei a me sentir cada vez mais despreparado. Quando eu me formei, eu me achava muito preparado, e quanto mais eu estava vivendo, passou o tempo, eu comecei a me sentir mais despreparado. Cada vez mais, né? Cada obstáculo que eu ia percorrendo, parecia que o jogo estava ficando mais difícil e novas realidades iam se deparando na minha frente, e eu demorei para aprender, né? Então, depois eu tinha um escritório com meu sócio, daí a gente foi depois para... a gente rompeu a sociedade, eu fui para a Itália, aprendi muita coisa na Itália, depois fui para Londres, aprendi muita coisa em Londres, voltei para o Brasil, abri meu escritório no Brasil, aprendi muito no Brasil, voltei para Londres, e então essa vivência que digamos, diferenciada, né? São poucos os arquitetos que fazem começa a ter uma experiência tão intensa em tão pouco tempo, né? Isso foi em 10 anos de vida, parece que eu vivi já muito mais que isso. E eu acho que eu aprendi muita coisa, e quando eu começo a olhar os arquitetos, eles estão, em geral, presos ainda num modelo mais acadêmico. E eu tô tentando não, pessoal, calma aí, existe muito mais do que isso, né? O mundo é muito maior, né? E eu vejo o teu trabalho é magnífico. Se eu pudesse dar um conselho, abre o olho para o mercado internacional. Tá? Daqui a pouco muito obrigado. Tá de mão beijada assim para ti. Começa de alguma maneira ou de outra, né? Contrata um estagiário aí que começa só para produzir um material em outra língua, de preferência inglês, e vê o que dá, entendeu? É um pequeno investimento
e daqui a pouco, né, depois tu me liga se der certo. E, Leonardo, fechei um projeto, né, tô ganhando 5 vezes mais do que vendendo no Brasil, uma experiência muito, muito legal, né, tá abrindo meus horizontes, sabe? A gente, mesmo quem tem pouca vivência, mas quem já tá há 30 anos nessa profissão, né, tem um repertório muito grande. Tá na hora de tu começar a dar mais frutos ainda, sabe? Aperta mais essa laranja, tem muito suco para tirar de tudo isso e tu não precisa, para ti não vai ser muito esforço, entendeu? É pouca, né? Tira mais, sabe? Eu quero dizer, tem muito potencial ainda que está sendo explorado onde eu vejo o teu trabalho, né? Muito obrigado, Leonardo. Eu sou, primeiro, admirador da sua linha artística, isso é importantíssimo, e admirador da forma como você resolveu fazer as lives, resolveu compartilhar esse conhecimento com todos. Eu fiquei encantado com a revelação de coisas que nunca tinham sido ditas antes. Que legal. Nunca tinham sido ditas. Eu tinha uma pergunta para que eu me fiz a vida toda. O que eu faço certo? O que eu faço errado? Eu preciso saber, porque o certo eu quero repetir e o errado eu quero tirar. Mas às vezes eu não sei o que é que eu estou fazendo errado. Às vezes eu não sei. Atender qualquer cliente é certo? Não, é errado, já descobri. Tem que escolher. Às vezes o cliente, você tem vontade de fazer o projeto. Se for no início, não, atenda tudo. Porque tudo vai ser uma experiência, tudo você vai ser frutífero no sentido de aprendizado. Mas depois que você se posicionar, por questões até de tempo e de viabilidade sua, você tem que escolher o cliente. Sabe como que caiu essa ficha para mim do posicionamento? Sim. Quando eu estava na Itália, foi em 2 momentos, basicamente. Primeiro foi quando eu estava na Itália, chegou uma arquiteta polonesa para mim e disse: Leonardo, tu é brasileiro, né? Tu conhece o trabalho desse arquiteto aqui? Ela mostrou uma obra do Márcio Kogan. E eu já tinha. Isso faz muito tempo atrás, né? O Kogan não era tão famoso assim naquela época, né? Sim. E eu, conheço, né? Conheço, mas não é na época não era o arquiteto mais expoente do Brasil, né? E eu conheço, né? E daí e o pessoal do escritório, todo mundo enchendo de elogios o trabalho do Márcio Kogan. E eu, ficou na minha mente, né? Depois, eu voltando para o Brasil, o Márcio Kogan já estava com as obras cada vez mais expoentes, assim, já tinha virado o MK27. E daí eu comecei a notar que ele estava ganhando cada vez mais repercussão internacional e ele estava muito consistente num posicionamento. Ele não fazia projetos que era diferente daquela linha, atendia sempre o mesmo tipo de cliente. E daí eu pensei, mas será que se eu fizer isso também vai dar certo? Eu comecei a organizar meu portfólio e comecei a correr atrás de um certo tipo específico de clientes, que também era casa de alto padrão. E comecei também a aprender analisando as obras, dessecando as obras dele, né, os desenhos, catava a imagem na internet e tal, ficava estudando aqueles cortes que eu conseguia e até entender como que ele, masterizando como que era a arquitetura deles e principalmente o posicionamento e o marketing deles. E eu reorganizei todo o meu portfólio e estabeleci uma arquitetura, né, que é uma mistura de Márcio Kogan com Bernardes, com Jacobs, com Arthur Casas. Comecei a misturar tudo isso. Isai, e também um pouco do que eu vivia de acabamentos, tudo que eu aprendi tanto na Inglaterra quanto na Itália. Misturei tudo isso e criei o que eu chamo da minha arquitetura autoral, que daí os meus clientes chamam da assinatura Mader, né? E daí eu via que eles queriam pagar mais porque tinha essa assinatura, né? Essa assinatura Mader, né? Tinha uns amigos que chamavam, né? O Leonardo é o Isai dos Pampas, né? Pampas é os Pampas do Rio Grande do Sul ali, né? E é isso. E daí eu começou a insistir nesse posicionamento. Chegou um momento que aquilo começou a dar fruto, não é na hora. Isso é um recado bem importante pro pessoal. Vocês podem ficar um posicionamento, tá tudo correto, e vocês vão vendo, mas não tá dando fruto. Calma, espera que vai dar, entendeu? A planta demora um pouco para crescer, até que os clientes certos começam a chegar. E daí, quando começa a chegar, naturalmente, começa a aumentar o teu preço, né? E tu começa a ver pelo número de telefonemas que tu liga, e todo mundo querendo o mesmo tipo de projeto. Quando tá todo mundo te ligando querendo o mesmo tipo de projeto, significa que tu tem um posicionamento. Isso que é mágico. Isso. A sua escada é muito bonita, inclusive com aquela relação de piso
e espelho, que causa uma sensação de monumental, né? Uma escada monumento, uma iluminada. A escada sempre, digamos que seja chato, subir ou descer, mas ela é uma experiência. A escada das suas casas são uma experiência. E uma escultura também, né? Uma em vez escultura, daí os clientes, o que a gente faz, né? Eu tô, às vezes, no início da minha carreira, principalmente, o cliente fala, Leonardo, o que tu acha de pintar uma parede, uma cor de outra? Não, tá tudo branco, entendeu? Porque quanto mais clean a gente fica, e quanto mais escultórica fica a arquitetura, ao mesmo tempo clean, limpa, minimalista, naturalmente o cliente vai trazer, ele vai viajar, ele vai botar o enfeitezinho, o elefantinho de Bali, não sei o que, ele vai trazer não sei o que da Índia, ele vai começar a deixar a casa colorida com o tempo. Então, se a gente já começa a querer fazer com que o cliente vá querendo trazer mais esculturas para casa, mais quadros chamativos, e se tu faz uma arquitetura que não está de acordo, é muito melhor fazer com que a arquitetura seja uma peça em branco e essa escada seja bonita, elegante, uma escultura, mas minimalista, porque naturalmente, quando o cliente encher a casa, ela vai ficar mais harmônica, né? E isso, cada um tem uma linha diferente, mas essa é a linha que eu me encontrei Isso. E é muito linda. E tem espaço para muitos estilos, né? Isso que é legal. Isso. Eu gostei muito quando você falou sobre a mulher de sapato alto, que a energia estará toda naquela ponta. Aquilo ali, assim, é muito, digamos que subjetivo, mas para mim foi muito sólido, muito firme. Eu gostei muito de ouvir, de saber um caminho, como conseguir emoções, como conseguir dar valor àquela obra, àquela escultura. Eu estou estudando cada vez mais sobre storytelling, né? E com muito do que tu falou tem tudo a ver com storytelling. A própria mulher de salto alto é um storytelling, né? Que na arquitetura eu vejo que é tu deixar digamos, o segundo pavimento em casas, tu deixa o segundo pavimento muito maior. Do que o térreo. Então, fica um peso grande de concreto, aquela caixa pesada de concreto, apoiado sobre poucos elementos em vidro embaixo. Aquilo dá uma instabilidade que é como se fosse uma mulher de salto alto, que é o... Enigmaticamente, as pessoas irão... Isso é um storytelling que tu vai plantando na cabeça dos clientes, e quanto mais tu começa a plantar do teu público, tu está construindo a tua arquitetura autoral, está construindo referências que vão vincular ao teu nome, e é exatamente isso, né? E a gente tem que começar a contar histórias na nossa arquitetura, mostrar menos desenhos técnicos e contar mais histórias. E outra coisa muito forte é a gente começar a trazer depoimentos de clientes. Se o cliente mandou um WhatsApp para ti, pergunta, posso publicar isso no meu site? Entendeu? Faz um post, põe no teu Instagram, o cliente enchendo de elogios, né? Ele autoriza, tranquilo, ele vai lá, coloca aquilo, e tu vai começando a acumular provas, testemunhos. Isso vai gerando uma marca muito forte, né? Um branding muito forte. Tem uma casa que eu fiz, um balneário que está sendo criado aqui no Rio Grande do Norte, que chama numa cidade chamada São Miguel do Gostoso. É um polo de kitesurf. E depois se transformou num polo de gastronomia, agora é um polo de turismo, né? Começou com kite. E um condomínio lá de um pessoal da Espanha, já acostumado a construir nas ilhas lá da Espanha, lá em Ibiza e tudo, vieram para cá para fazer casas especiais que sejam adequadas ao clima daqui, né? Não pode ter muito vidro, assim, ela tem que ter ventilação, as coisas aqui no Nordeste tem que respeitar o clima. E aí fizemos algumas casas lá. Elas se tornaram, tem nome, as casas têm personalidade, têm Instagram, elas movimentam no Réveillon, elas recebem pessoas, as pessoas republicam as fotos dela. Chama Mensei Loco, tem logomarca, é na beira da praia, se transformou como se fosse um pitoresco lá desse balneário, lá do São Miguel do Gostoso. É uma atração, bater uma foto perto da casa, eu chamo a Casa do Vento. E tem funcionado, assim, ela não foi normal, apesar de ter telha, na época eu achei que era para colocar telha, que seria uma agressão muito grande. Foi circunstâncias há 15 anos atrás.
e que, mesmo assim, a telha foi colocada de uma forma... Está lá no meu Instagram, vocês podem ver lá, Mensei Louco. E ela foi colocada de uma forma que parece que é uma folha que está sendo levada pelo vento. Isso é uma forma assim de que os arquitetos eles procurem fazer muito diferente o seu projeto, colocar de uma forma que a sua assinatura seja vista. Quando uma pessoa vê por exemplo, se eu vi uma foto sua, eu não preciso nem de um segundo, eu sei que é seu. Que legal. Então seria isso que é o bom, procurar ter sua alma nos seus projetos. Isso é tudo, realmente, isso é tudo. Então. Isso aí, a arquitetura autoral, a assinatura, e é assim que tem que conseguir ser memorável e reconhecível, né? Isso é legal, né? Como a Zaha Hadid conseguiu isso de uma maneira... Niemeyer, né? Tu vê uma obra do Niemeyer, tu reconhece, né? E por isso que ele virou o grande ícone, né? Exatamente. Flávio, muitíssimo obrigado pela tua presença, né? Por essa aula. Obrigado. Essa verdadeira aula, né? de arquitetura que a gente está tendo aqui, de estratégia, de posicionamento, de vivência, né? Sim. Muitíssimo obrigado.